Olá! O Papo Literário de hoje é com a escritora Fernanda Matzenbacher. Ela lançou em 2018 o livro O Dia em que a Morte Morreu de Confusão. Ela hoje divide a vida dela entre Curitiba e Bagé. E nós vamos bater um papo começando por isso, né? Queria saber como que começou a tua história com Bagé. Primeiramente, eu queria agradecer, é um prazer estar aqui. Bom, a minha história com Bagé começou quando eu passei num concurso e a minha primeira lotação foi aqui. Então eu vim para cá, fiquei um tempo, depois voltei para Curitiba, mas depois de uns anos, o meu marido, eu tinha conhecido ele aqui nessa época, e aí nós nos reencontramos e aí agora eu divido a vida entre Curitiba e Bagé. Tu tem uma ligação forte com a arte, né? Porque tu faz mosaico, né? E apesar de tu trabalhar numa outra área, agora tu escreveu o teu livro, tu escreve poesias, né? Eu queria saber quando é que começou essa tua ligação com a arte, assim. Se é desde muito jovem ou foi depois de adulta? Na verdade, a minha ligação com a arte é desde que eu sou muito pequena. E ela é uma relação que ela vem se estreitando e se reconhecendo com o tempo. Porque eu venho identificando o papel da arte na minha vida cada vez de uma forma mais importante e cada vez entendendo mais o que é o valor da arte para a vida, para a minha vida e para a vida de qualquer pessoa, né? Porque a arte, ela liberta, ela preenche o teu vazio, ela dá um significado para a vida, né? A gente sempre pergunta, para que serve a arte? Ela é só estética? Não, a arte ela é simbólica, ela é significativa e isso faz toda a diferença na vida. Então, o mosaico é uma forma de criar, é uma forma de eu descobrir que você pega um monte de caco e cria uma coisa linda, né? E aí assim você vai construindo a tua vida. A arte faz essas ligações na cabeça da gente, né? De sentido. E qual foi o primeiro tipo de arte que tu foi lá e fez? Quando eu era pequena foi escrever. Eu lembro que eu escrevi um livro sobre... Eu não me lembro o nome do livro, mas era um livro que agora eu até dei para minha enteada pintar para mim, desenhar, fazer figurinhas. Era um livro sobre uma menina que que vivia num país onde só tinha flores e de repente aparece um extraterrestre, traz uma maçã, enfim, uma coisa... Então, na verdade, essa não é a tua estreia como escritora de livros. Eu já fui escritorinha. E qual é, assim, o teu primeiro contato, ainda como leitora? Tu tem alguma memória afetiva do teu primeiro contato com a literatura? Tenho. Tem um livro da Cecília Meirelles, chamado Ou Isto ou Aquilo, que eu tinha mania de ler quando eu era criança e eu lembro que eu parava sempre numa página. A menina que não quer nada, vai levar uma palmada, uma coisa assim. E eu parava naquela página e eu pensava, será que eu gosto de ver isso? Mas eu ficava sempre naquela página e sempre olhando aquele livro. E na minha casa sempre teve livros. Eu lembro dos livrinhos infantis que eu lia, por exemplo, uma de uma ovelha que se jogava do penhasco para mostrar para as crianças que não se pode seguir o que os outros falam sempre ir atrás dos outros. Então eu lembro o Menino Maluquinho também foi relevante, porque mostra aquela necessidade de transgressão saudável, porque o ser humano precisa transgredir, né? E o Menino Maluquinho mostra isso, você transgride sem ofender o outro de uma maneira saudável para a tua saúde mental, né? Aquele tipo de transgressão. Então todos esses, a Cecília Meirelles, o Ziraldo, fizeram parte da minha infância. Tem outros livrinhos que me inspiraram também, que me fizeram começar a escrever essas historinhas. Tem vários. E quando é que, assim, tu tem, assim, uma lembrança de que idade tu começou a escrever, ainda que sejam uns esboços, assim, mas que tu começou a escrever? Eu acho que eu tinha uns 7. Eu acho que eu tinha uns 7. Logo que aprendeu a escrever, possivelmente, né? Porque com 7 anos não faz muito tempo que a gente escreve ainda. O meu mundo interior é muito turbulento, então escrever ajuda. Bom, tu é graduada em Direito, né? Mestre em Filosofia do Direito. Isso. É uma profissão que tu lê e escreves muito, assim, né? Tem a ver com esse teu gosto pela literatura, essa escolha ou não? Tem. Quando eu fui decidir o que eu ia fazer, qual é a faculdade que eu ia fazer, eu sempre tive uma ideia de que a gente tem que escolher uma coisa que a gente sabe fazer bem. Geralmente você fala, escolhe uma coisa que você gosta de fazer.
eu entendo que você tem que escolher uma coisa que você faz bem, porque você vai acabar gostando de fazer. Né? E aí, você fazendo bem, você começa a fazer mais e aprender mais, e, enfim. Quando eu fui decidir, foi com esse pensamento, o que eu faço bem? E eu lembro que eu sempre tive uma boa relação com a linguagem. E o direito é uma questão de argumentação, de interpretação, e foi por isso que eu escolhi o direito. E a filosofia, depois o mestrado, né, que veio na sequência? O mestrado foi uma surpresa para mim, porque eu concluí a faculdade, eu trabalhava no escritório de advocacia e o meu chefe, o advogado para que eu trabalhava, ele me incentivou muito que eu tinha que fazer um mestrado. Que eu tinha que fazer o mestrado, enfim, no final das contas eu fui e passei em primeiro lugar na minha área. Foi interessante, porque eu não tinha nem o mínimo direcionamento, mas a filosofia já começou antes, porque eu tinha feito uma pesquisa de iniciação científica e o meu orientador, embora fosse orientador de processo penal, ele gosta muito de filosofia. E ele me dava muitos livros, e eram muito interessantes, livros de filosofia, de psicanálise. Quando eu peguei a Crítica da Razão Pura, a primeira vez eu abri, eu levava 1 hora para ler 5 páginas. Porque você não entende fundamento de filosofia, você tem que buscar dicionário, ficar 2 horas, e já é um livro difícil, né? Mas foi ali que começou, com Kant, eu comecei bem, né? Bom, então vamos falar da tua primeira ficção, né? O Dia em que a Morte Morreu de Confusão. Sem spoilers, porque eu tô lendo ainda. Bom, eu queria saber como é que foi a produção dela, né? Tu começou a escrever aleatoriamente, daqui a pouco tu viu que podia se transformar em um livro ou não, tu já iniciou o trabalho sabendo que era para publicar, assim, como é que é a história desse livro? Na verdade, na verdade, assim, eu nunca pensei, eu sempre achei legal escrever um livro, mas eu nunca pensei, porque eu sempre pensava assim, eu vou virar escritor, é bonito, todo mundo se acha escritor, né? Mas eu gostava de escrever. Então, sempre que eu tinha alguma vivência, alguma coisa que acontecia na minha vida, eu pegava e ia lá escrevia um texto. E tinha vários textos. Aí, quando eu vim morar em Bagé, em 2005, eu olhei para todos os textos, eu morava num quarto de hotel, olhei para as paredes, aquele tempo todo que eu tinha depois que terminava o meu trabalho, não conhecia ninguém aqui, bom, é agora, vou começar isso, por que não, né? Por que não? E aí eu comecei a transformar numa história, aí escrevi. Em 2010 eu terminei, porque eu, como tinha outras ocupações, o meu trabalho, não dava para também só escrever, eu não tinha como. E como é uma coisa que são muitas reflexões, e eu sou muito perfeccionista nas minhas reflexões, então eu ficava matutando em cima delas, enfim. Nesse tempo, aí eu terminei em 2010, dei para algumas pessoas lerem, meu irmão olhou para mim assim, Fernanda, você quer publicar isso aqui? Então você precisa dar uma linha de história, porque era muita viagem. Aí eu comecei a escrever de novo. Mas por quê? Porque é um prazer para mim. Então eu podia escrever 50 vezes, que ia ser prazeroso. E aí sim, aí eu fui concluindo nisso. Aí ano passado, quando eu tive meu filho, eu consegui terminar o livro na licença maternidade. E aí sim, aí eu comecei a ajeitar ele para publicar com calma, né? E saiu ano passado. E esses textos que tu tinhas, eles já eram de quanto tempo, assim? Há quanto tempo tu vinha guardando eles? Olha, eu lembro de textos que eu escrevi quando eu estava no mestrado. Foram uns 3 anos antes, mais ou menos. Textos mais antigos não tem, porque também daí não teria a qualidade de maturidade que precisava, né? Porque o que acontece? Quando você vai escrevendo, você precisa escrever e passar a tua mensagem, e aí você reflete sobre aquilo que você está dizendo no meio do que você está escrevendo, e já vem uma outra ideia, e aí você tem que limpar o texto para não ficar com aquele bando de coisa que você ficou pensando no meio do caminho. E essas reflexões, as maduras que valeriam a pena trazer para outras pessoas, elas foram a partir do mestrado mesmo. Antes eu acho que a minha vida foi muito para dar tempo de eu ficar sentada, colocando as ideias, mas como eu tinha que fazer minha dissertação, acabava que eu estava sentada lá e já vinha uma ideia, eu abri outro arquivo e já escrevi alguma coisa. E de alguma forma tu extravasavas antes, assim, um blog, alguma coisa assim, ou era tudo guardado na gaveta mesmo, no caderno, Não, na gaveta? Naquela época acho que não tinha blog ainda. 2002, 2001, 2002, acho que não tinha essas coisas ainda, mas eu também nunca fui de querer me expor. Na verdade, a exposição das minhas coisas pessoais, porque é muito íntimo que tem no livro, né? Claro, deixa de se tornar íntimo porque ele tem uma alegoria, mas essa exposição nunca foi uma coisa que eu quis fazer enquanto sentimento próprio. Por isso que quando você coloca numa história, coloca num livro, legal.
Mas eu não faria isso num blog, tanto que mesmo na minha página no Instagram, que é a página que eu mais alimento ali, quando tem que colocar alguma coisa mais pessoal, eu já tenho que pensar 10 vezes para... E como é que está sendo para ti essa experiência de estrear no mundo da literatura? Está sendo legal, é interessante, porque assim, eu sempre tive os meus resultados das minhas ações no âmbito profissional, né? Como um representante de um órgão público, enfim. E agora eu comecei a dar voz a quem eu sou de verdade, a exercer minha individualidade de uma forma exterior e dialogando mais com ela, porque é muito interessante você dialogar com as pessoas, é muito interessante você ver as pessoas falarem, nossa, eu chorei quando eu li isso me tocou, isso mudou a minha vida. Teve pessoas que já me mandaram mensagem dizendo, nossa, foi um soco no meu estômago, isso é maravilhoso, porque ninguém me tocou profundamente. Porque assim, eu nunca tive muito apego às minhas ideias. O meu apego no sentido de, não importa que eu escrevi, importa que as pessoas estão lendo e isso está podendo alterar a vida delas um pouquinho que seja. E fazer elas se sentirem mais confortáveis nos enigmas que tem. Aí nesse livro tem meus enigmas de 10 anos de reflexão e talvez os 10 anos em que a gente mais tem turbulência na vida, né? Que é no começo da idade adulta. Então é isso. A obra deixa de ser tua, né? Ela é de todo mundo que lê, né? Ela um pouquinho, porque cada um reflete de uma forma, né? Cada um lê de uma maneira, é interessante. Encontra coisas que nem tu sabias. É verdade. Bom, e a personagem principal é a Atna, né? E que leva o nome do teu site, no Instagram também. Que inspiração é essa? Quem é a Atna? Então, a primeira versão do meu livro não tinha nome os personagens. É engraçado. E aí quando eu fui criar a segunda versão para criar uma história que tivesse mais contato com as pessoas, eu pensei, vamos botar um nome para não ficar tão abstrato, né? Só que eu não queria dar um nome normal, porque tinha que ter um nome, tudo para mim tem que ter símbolo, tem que ter significado, né? Então cada personagem, o nome tem um significado. E a Atna, uma vez eu estava lendo alguma coisa e eu li o termo Atman, que é alma em sânscrito. E eu olhei aquilo e pensei, é isso, porque a Atna é tudo que a alma, ela é a alma, ela é a busca da alma, ela é os anseios da alma. Então, a ideia foi essa, aí eu criei um Atna do Atman. E aí, quando eu fui criar a página, acho que é um bom nome, vou usar o nome da personagem principal, porque é um nome significativo. E aí foi assim, foi esse o... Bom, como eu já falei, né, eu tô lendo o livro, assim, e ele tem uma narrativa bem rápida, né, os acontecimentos, logo acontece um, logo acontece outro. Tu teve alguma preparação, tu fez algum curso, alguma coisa para escrever ou não? Veio naturalmente? Então, é rápido porque eu sou ansiosa, então eu gosto que as coisas aconteçam. Então, eu lembro que quando eu estava escrevendo, eu tive muito trabalho para refletir, para analisar como é que eu ia fazer para que ficasse um rápido que não atropelasse, né? E no final das contas, foi um trabalho de muita revisão para que isso acontecesse, para chegar no rápido que tivesse no meu padrão de qualidade, né? De, eu acho que vai dar. E depois muitos betas lendo o livro, né? Mas assim, quando eu fui escrevendo o livro, eu aprendi a escrever. Eu tinha já uma natural facilidade com a escrita, com a linguagem, mas quando eu fui escrevendo, esse livro eu escrevi 50 vezes, porque eu escrevi uma vez, depois eu escrevi história, depois eu reli e reescrevi trechos dele para tornar uma literatura de qualidade. Porque não basta você escrever um livro que as coisas fiquem soltas, né? Pode ser complexo, é um livro que em algumas partes você tem que pensar, mas é porque a filosofia é complexa, porque o ser humano é complexo. Mas a ideia, aí eu até fui anotando algumas coisas que eu me dei conta sobre como é escrever, sobre o que fica bom, o que não fica. Eu, na verdade, depois posso escrever um livro sobre isso. Mas o que eu gosto é assim, eu nunca fiz curso nem nada. Eu fiz um curso de literatura uma vez, mas era um curso sem certificação, nada. Era curso por prazer mesmo. Mas eu estudo muito, a internet é maravilhoso, né? Então eu gosto da teoria da literatura,
eu gosto de estudar os períodos literários, entender, ter a minha percepção sobre essas coisas. Então eu sempre estou estudando uma coisa ali, uma coisa aqui. Por exemplo, esses tempos eu queria descobrir qual que era o estilo do meu livro. Não descobri ainda. Mas aí eu fui estudar o realismo fantástico. Porque tem muita coisa que se fala do realismo fantástico que não bate exatamente como começou. Os conceitos vão se desvirtuando, né? E aí eu descobri como é que começou e foi muito legal. Então e aí eu vi que não era realismo fantástico, mas então é isso, é estudando e avaliando e refletindo. Tu também tem uma relação boa com a poesia, né? Também escreves. Eu gosto de escrever poesia. Poesia é uma coisa meio que a gente faz, bate a inspiração, você coloca aquilo no papel e vem não sei de onde. Acho que é o caminho mais rápido do inconsciente para o papel, talvez. Se eu pegar minhas poesias antigas, eu vou ver que adolescente, que jovem que eu fui, como que eu fui crescendo e como que os sentimentos foram batendo dentro de mim de uma maneira muito fácil. Porque coisas que talvez na época eu não tenha percebido. A poesia é esse caminho. Então eu gosto. Eu não tenho escrito tanta poesia ultimamente, mas eu acho que mais por falta de tempo, porque divulgar um livro e esse processo todo toma muito tempo, né? E tu tens uma preferência entre poesia ou prosa? Eu leio mais prosa. Poesia eu pego, assim, eu tenho um monte de livros de poesia que eu gosto de pegar de vez em quando e dar aquela folhada. E aí quando eu acho aquela que tem um insight é uma maravilha, uma delícia de ler. Mas a prosa me acalma mais. A poesia é para momentos de emergência. Bom, a literatura também te acompanha no teu trabalho, na tua profissão oficial, né? Tanto que tu escreveu os microcontos sobre o trabalho infantil. Como é que surgiu essa ideia, que é um assunto tão delicado, né? Sim. Na verdade, assim, eu fui coordenadora do combate ao trabalho infantil no Paraná por uns 7 anos, mais ou menos. E eu vi muitas coisas, a realidade me tocou muito, muitas coisas que me tocaram. E o que me toca, eu tenho que colocar no papel. Até porque eu tenho a necessidade de mostrar para os outros aquilo, para que todo mundo possa perceber certas coisas. Como eu percebo, porque às vezes, quando a gente tem pouco contato com uma coisa, a gente não tem várias experiências suficientes para comparar e para ter efetivamente uma opinião sobre um assunto. E o trabalho infantil é muito duro, porque é um tema muito polêmico, é um tema muito difícil, é complexo. Então, as coisas que eu vi, aí eu vou escrever esses contos, mas eles estão lá. Estão só no meu site, por enquanto, não levei adiante. Mas no trabalho infantil teve uma experiência muito legal que eu fiz, foi uma cartilha de combate ao trabalho infantil com o Ziraldo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, foi bem legal, foi bem interessante. Eu fiz um projeto, aí levei para ele fez os desenhos, colocou algumas ideias, criou as apostilas, né, e daí depois uma equipe técnica do Ministério do Trabalho fez toda a revisão, ficou bem legal. E foi um trabalho que ficou excelente para conscientização, porque muito do trabalho infantil também é conscientização do prejuízo que causa, que muitas pessoas não têm ideia, né? Sim. As pessoas falam assim, olha só, eu trabalhei quando criança e eu tô aqui bem. Mas o conceito de bem das pessoas é eu tô rico. Uhum. Se a pessoa ficou rica, ela entende que ela foi bem sucedida e não é isso. Será que ele trata bem a esposa em casa? Será que ele tem uma boa relação com os filhos? Será que ele não se sente sozinho? Porque a construção da tua identidade, da tua segurança, da maneira como você vai enfrentar os teus desertos, isso o trabalho infantil atrapalha. E isso as pessoas não enxergam, porque isso não é importante na sociedade em que a gente vive, infelizmente. A saúde mental também, né? Emocional da pessoa. Então todo esse processo dá bastante literatura. Não, é bem curiosa essa tua experiência, né? Porque imagina, tu lias o Ziraldo quando era criança, era uma inspiração pra ti, daqui a pouco tu tá trabalhando com ele. Eu pude levar meu livro pra ele autografar. Foi bem legal. E tu tens planos literários pro futuro? Olha, o meu plano literário é fazer o meu livro ser lido, né? Porque o processo de escrever é o gostoso da história, é o legal, né? Agora, a parte de divulgação é muito complicado, né? Principalmente no Brasil hoje em dia, porque o mercado editorial ele tá fechado. E, por outro lado, tem uma vantagem, que a internet abriu as portas para a literatura de uma maneira mais forte. Você não precisa mais de uma editora para você divulgar o teu trabalho. Você não fica... É muito bom ter liberdade de você poder divulgar o teu trabalho como você deseja, sem você ter que seguir determinações de marketing que às vezes você não concorda, ou enfim,
Ou, por exemplo, eu não posso sair todos os dias para ir em eventos, para divulgar o livro, porque eu tenho um filho pequeno, eu tenho meu trabalho, que é o núcleo da minha vida e que eu levo muito a sério. Então, assim, o que eu posso fazer é divulgar da maneira como eu gosto, como eu posso, e também funciona. Mas aí é um desafio também, eu tenho que aprender. Eu tô virando expert em marketing, daqui a pouco eu tô... Bom, a gente sempre finaliza o programa pedindo para o nosso convidado uma dica de leitura. Então, eu gostaria de saber, né, o que tu indica para os nossos telespectadores. Então, eu vou indicar um livro que teve que é muito simbólico na minha formação enquanto ser humano, por causa de uma frase, né? Que é o livro do Rilke. Na verdade, são sonetos ao Orfeu do Rilke. Tem Cartas de Amor a um Jovem Poeta também, que tem essa reflexão, e a reflexão é o destino nos mede com o metro do ser. Isso significa, você pode, muitas coisas são determinadas na tua vida, mas você pode criar uma escala, uma bola de neve com o teu ser e criar muitas coisas boas e criar muito do que você é ou não, né? Depende de como você se comporta. O ser, ele é importante para definir o teu destino. E essa é uma das reflexões mais importantes que eu li num livro. E então fica aí a dica do Sonetos ao Orfeu do Rilke. Tá bom, muito obrigada, Fernanda, por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco hoje. E o Papo Literário volta no próximo domingo, a partir das 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura!